Boa noite, minhas amigas. Eu acho que só tem mulher de novo. Curso oficial das mulheres aqui. Não sei se o Ronald está ali com a Maria Eduarda. Se tiver, é o salvador da pátria. Mas sejam bem-vindos a mais este curso de Entendendo a Adoração no Templo, com a irmã Simone Chagas. Para começar, vou pedir para um voluntário fazer oração para nós. Quem se habilita? Dou-lhe uma. Eu posso fazer, Anderson. Perfeito. Obrigado, Dani. Amém. Amém. Muito obrigado, Dani. Irmã Simone, a senhora conseguiu aí alguma coisa? Não, mas a gente vai começar enquanto eu estou abrindo aqui, estou entrando no meu notebook. Então, Tá. para começar a aula, meninos, eu queria começar logo fazendo uma pergunta para vocês. A aula hoje vai falar sobre Jesus Cristo e o templo. E aí, a minha pergunta para vocês é: em que momento nas Escrituras em que parte das escrituras vocês sentem, chama a atenção de vocês, ou vocês sentem algo, o amor de Jesus Cristo que a gente pode ter dentro do templo? Que relação a gente pode fazer entre Jesus Cristo e o templo? Entenderam a pergunta? Que relação a gente pode fazer de Jesus Cristo e o templo? Que relação tem a ver Cristo e o templo? Falem aí para mim, por favor, o sentimento de vocês. Irmã, recentemente não, por muitos anos, eu cheguei a acreditar que os lugares que eu só sentia a presença de Jesus Cristo, né, que eu só sentiria que fosse completo se fosse na sala celestial. E aí, recentemente, eu estava estudando um pouco sobre isso em algumas aliarronas, alguns discursos passados, e aí eu encontrei algumas opiniões dos líderes, né, bem interessante, né, um deles, ele falava que de uma história onde em um determinado país ia ter a dedicação do templo, mas com uma condição de que não fosse feita aquela parte da cerimônia da pedra angular, sabe? E aí era na época do presidente Benson, e aí o irmão lá, né, que estava contando a história, ele contava que o presidente Benson, ele não aceitou essa ideia de não ter essa cerimônia da pedra angular, mesmo que ele fazendo essa cerimônia, isso pudesse custar a vida dele, né? Que no caso aquele país era bem perigoso. Hum. Então, eu tava lendo essa liarrona nesse discurso justamente porque eu tive umas experiências recentes no templo, onde eu cheguei a essa conclusão, né, de que tem vários locais do templo específicos que eles são a representação do nosso Salvador Jesus Cristo, não só na sala celestial, mas em todos os lugares onde tem as ordenanças, seja no batistério, na investidura, na iniciatória, e aí eu me deparei com esse discurso e eu fiquei bem surpresa, né, de não ter parado para pensar que a pedra angular, né, que Jesus Cristo ele é a nossa pedra angular e que isso poderia ser um significado também sobre a pedra angular, né, que a gente tem em cada templo, a pedra de esquina. Obrigado, Joyce. Alguém mais tem uma experiência ou algo em relação a essa relação que se faz entre o templo e Jesus Cristo, que possa compartilhar conosco? Quando nós estávamos no período de casa aberta, de visitação pública, teve um período que eram as escolas que estavam lá. Então, nós recebemos muitas crianças.
de idade de 4 a 10 anos, as crianças, né? Recebemos adolescentes também, mas tínhamos muitas crianças. E eu lembro que uma dessas crianças, a gente organizando eles para fazer a fila, para assistir os vídeos, para depois entrarem no templo, eles estavam correndo, se dispersaram e foram para o jardim, né? E estavam correndo lá no meio das plantas. Aí teve um menino, um garotinho, assim, mais ou menos de 6 anos. Ele fez um comentário: Ei, não pode pisar aí, vocês não estão vendo Jesus Cristo, é o jardim dele. E quando eu estava preparando essa aula, eu fiquei lembrando desse comentário desse menino, desse garotinho, né? E como a Joyce falou, nós podemos sentir, eu particularmente, consigo sentir a presença de Jesus Cristo ali em todos os lugares, até mesmo no jardim, né? E só para que nós possamos perceber a importância que é de nós fazermos essa ligação entre o tempo e Jesus Cristo, tá bom? Alguém mais tem algum comentário que quer fazer? Alguém Olá, mais? irmã. Boa noite. Eu, Ronald. Tá Ronald. conseguindo me escutar? Ou sim, pode falar, Ronald. Ótimo. A senhora fez uma pergunta, né, sobre a relação entre Cristo e o templo. Então, assim, nós podemos sentir, né, o Salvador conosco, né, em muitos momentos de nossas vidas em vários locais, por exemplo, em nossa casa, né, por exemplo, na igreja, mas não tão forte quanto no templo, né, como a Joyce falou, até na sala celestial, né, em vários cantos do templo também. Eu me lembrei que eu postei no meu status que Jesus Cristo é o único, né, que ele pode resolver os nossos problemas, né, e vendo como ele operou grandes milagres no Novo Testamento, né, ele resolveu vários problemas. O templo, para mim, ele acaba sendo um lugar, claro, de adoração, né, mas também um lugar de cura, né? Então, acredito que muitas pessoas que vão, né, aconteceu comigo, são às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por um desafio, um problema, né, muito grande e a gente tem o desejo de querer se aproximar, né, do Salvador. Às vezes a gente quer ficar na nossa casa, às vezes a gente vai na igreja, mas não tem um melhor local para se sentir o Salvador do que lá, né? Então, comparando com as pessoas, né? Comparando com a mulher do fluxo, né? Do fluxo de sangue, né? Que tocou na orla do Salvador, né? Então, para mim é um lugar de cura, né? A gente chega lá é como se a gente estivesse tocando, né? No manto do Salvador, né? E pedindo para que ele possa nos ajudar e nos curar. Muito bem, muito obrigado, Ronald. Eu estava meditando nas tuas palavras, né? Estava fazendo essa relação que realmente, como o Ronald bem colocou, em todos os locais nós podemos sentir a presença de Jesus Cristo, mas em nenhum lugar é tão forte como no templo, né? E eu estava preparando essa aula e estava lembrando de algumas experiências que eu já tive no templo, né? E eu fico percebendo o quanto é importante a nossa preparação para irmos ao templo, para irmos à casa do Senhor. Quanto é importante essa preparação para que nós possamos sim sentir essa presença de Jesus Cristo, possamos sentir esse amor dele por nós, né? Cada vez que a gente se prepara, a gente pode ter essas experiências, tá bom? Muito obrigado pelo comentário de vocês. Eu ainda estou tentando abrir aqui, viu? Para passar aqui para o notebook, mas tem uma citação aqui que faz o mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5, que diz assim: nosso Pai Celestial é perfeito, sua existência é definida como vida eterna, a continuação do relacionamento que se inicia com o casamento entre um homem e uma mulher. Ele anseia por compartilhar essa dádiva com todos os seus filhos. Apesar de seu amor por nós ser eterno,
ele requer que obedeçamos os seus mandamentos, a fim de nos qualificar para a dádiva da vida eterna. A desobediência à lei de Deus é definida como pecado. Todos nós, em algum ponto da vida, pecamos. O destruidor para a dádiva da desobediência, como todos os... Muito bem, o Anderson colocou aqui para nós, tá vendo como ele é ótimo? Exatamente isso aí, tá bom? Então, Jesus Cristo, ele é esse mediador entre nós, né? Ele realmente ele sabia que todos nós iríamos cometer erros e falhas, então ele realmente nos enviou esse grande mediador, né? E continua dizendo assim: a desobediência à lei de Deus é definida como pecado. Todos nós, em alguns pontos da vida, pecamos e destruídos estamos da glória de Deus. Jesus Cristo é o mediador entre a humanidade e as consequências de seus pecados. O mediador é alguém que se coloca entre duas partes para resolver um conflito de forma ideal. Ele garante que duas partes fiquem satisfeitas com o acordo estabelecido. O Pai Celestial enviou Jesus Cristo para pagar a penalidade pelos pecados dos seus filhos na terra, permitindo-nos receber o dom da vida eterna. Então, eu gostaria de testificar para vocês que sim, Jesus Cristo, ele pagou por nossos pecados, ele é um mediador. E eu fico pensando quão maravilhoso é o Pai Celestial, como ele nos ama, que ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar por nossos pecados. Gostaria de dizer para vocês que, assim como nós acabamos de ler nessa citação, que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos cometer erros, vamos falhar. O Pai Celestial sabia disso. Então, ele nos ama, né? E por isso ele nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para pagar por nossos pecados, tá bom? Algum comentário, alguma pergunta? Comentários, meninos? Não? Então, o cerne do templo é o Salvador. Tudo no templo remete a Jesus. Ao participarmos das ordenanças do templo, adquirimos a certeza de que ele nos conhece. Ele está envolvido em nossa vida e trabalha para a nossa felicidade eterna. Podemos sentir a sua presença ao procurarmos e segui-lo em nossos dias. Ao nos aproximarmos do Salvador, aprendemos mais sobre ele. Sua vida é um perfeito exemplo de retidão e felicidade para nós. O que que deu para vocês entenderem aí com essa citação? Olha, o Anderson está colocando ela aí para nós. O que deu para vocês? Hum? O que chamou a atenção de vocês aí nessa citação? Eu lembro a primeira vez que eu fui no templo, quando eu era jovem, e a gente só podia ir para o batistério. E eu lembro até hoje de uma mensagem, não sei se foi do presidente do templo ou de um dos seus conselheiros. Ele estava explicando sobre alguns simbolismos do templo, especialmente para nós jovens que só podíamos estar naquela área do batistério. Ele fez a semelhança sobre os detalhes, como a as luzes, as luminárias, essas luzes, eu esqueci o nome, aquele grande, Lustres. o lustre do templo, isso. Ele falou especialmente sobre os lustres, e ele falou sobre a semelhança. Ele fez uma pergunta, na verdade, né, sobre como isso se assemelhava a Jesus Cristo. E eu lembro que eu fiquei pensando, e posteriormente ele falou, né, sobre como isso se assemelha a Jesus Cristo, que representa a luz de Cristo. Então, a partir desse dia, eu fiquei, todas as vezes que eu ia ao templo, eu fiquei refletindo e analisando sobre todas as coisas que estavam lá, se realmente remetiam-se a Jesus Cristo. E após isso, eu pude identificar que não só os detalhes físicos, mas todos os detalhes espirituais, eles nos remetem a Cristo. E é incrível como eles se conectam, tanto as coisas físicas, como um lustre,
quanto as coisas que nós aprendemos através das ordenanças. Então, eu lembro na sua primeira pergunta, no início da aula, né, que a senhora perguntou sobre como isso, como as coisas, como o templo nos ajuda a poder assemelhar as coisas que Jesus Cristo ensinou e a Ele mesmo. E eu fiquei pensando que todas as coisas que nós aprendemos no templo são simbolismos. Todas as coisas que nós aprendemos durante as ordenanças, tal como Jesus Cristo ensinou, né, quando ele estava aqui na Terra, era através de parábolas, através de simbolismos. Então, isso também é uma das coisas que me deixa bastante reflexiva, porque ele sempre comparou com coisas simples e é da mesma forma que acontece no templo. São coisas muito simples, mas que nos trazem verdades eternas. Muito bem, isso mesmo, exatamente isso, né? Coisas tão simples, mas que nos remetem e fazem com que nós possamos elevar nosso pensamento a Cristo. Tem quem pode ler esse outro comentário até família? Começa nas Escrituras e vai até família. Esse outro que está aí, que o Anderson está grifando aí de azul. Podem ler para quem pode ler para nós? Posso. Nas Escrituras, muitos nomes e títulos são usados para se referir ao Salvador. Tais designações nos ajudam a entender sua divindade, seu caráter, sua missão e seu amor por toda a humanidade. Também podemos ver uma conexão entre o templo e o desejo que o Salvador tem de nos abençoar, tanto individualmente quanto em família. Muito bem. O que que nós aprendemos aí nessa citação? Eu penso que ele fala, né, que os nomes, os títulos que são dados aos salvadores podem nos ensinar muitas coisas e podem, como Redentor, como ele também é um consolador, como fala no GE. Então, os títulos do Salvador, ao nós estudarmos eles, nós vamos aprender mais sobre quem é Jesus Cristo. Nós vamos entender mais sobre como podemos ser como ele pode agir nas nossas vidas. Muito bem. Nós podemos, eu estava dando uma olhada, né, no Guia para Estudo das Escrituras, a quantidade de nomes que tem para o Salvador Jesus Cristo, né? E essa conexão dele também com o templo, né? Ele nos remete, assim, à presença do Salvador, né? Eu encontrei aqui, eu vou compartilhar aqui com o Anderson, deixa eu só ler aqui mais uma citação. Quem pode ler para nós Isaías 9:6, que fala aí sobre o príncipe da paz? Está bem aí onde o Anderson está colocando. Quem consegue ler para nós, por favor? Eu posso, irmã. Por favor, Jamile. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Muito bem. E logo depois aí tem um comentário que ele diz assim, sobre o príncipe da paz. Quem pode ler aí? Bem logo embaixo da escritura diz, mais do que qualquer coisa. Vai até renovadas. Quem pode ler para nós? Até renovadas, Anderson, marca aí para gente. Quem consegue ler para a gente aí, pessoal? Eu posso continuar. Tá. Mais do que qualquer outra coisa, desejamos sentir paz. Recebemos paz ao recordar que somos filhos de um amoroso Pai Celestial, que seu Filho Jesus Cristo é nosso Salvador pessoal e que ele nos ampara em todas as circunstâncias, em especial nos momentos difíceis. A paz nos faz lembrar que poderemos ser elevados no último dia
mesmo que tenhamos de passar por dores, ansiedades e angústias. Com, com essa certeza, conseguimos enfrentar as adversidades com energia e determinação renovadas. E aí, o que a gente entende aí, Jamile? É que, assim como eu estava falando na escritura, né, o Salvador ele tem muitos adjetivos, né, muitas qualidades. Ele é perfeito. E assim como ele é perfeito, ele nos ama e ele vai sempre estar conosco. Então, ele conhece todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas e aqueles momentos que a gente acha que é muito difícil, que a gente não vai conseguir passar, ele está lá conosco e ele nos ampara e ele vai estar nos ajudando em tudo que a gente precisar enfrentar, né? As dificuldades deste mundo, que nós não estamos sozinhos, né? Exatamente isso. Alguém mais gostaria de comentar sobre essa escritura e sobre essa citação que a Jamile leu? Todos nós vamos passar por momentos difíceis em nossa vida. Quando nós estivermos passando por essas dificuldades, por essa situação, que nós possamos lembrar desse príncipe da paz, desse filho amoroso que o Pai Celestial ele nos enviou, que é o nosso Salvador, que ele quer nos elevar. Eu gosto de ver quando eu estou passando por algumas dificuldades ou até mesmo algumas provações e eu fico pensando o que Cristo faria, né? O que Cristo faria se ele estivesse no meu lugar. Então, que nós possamos lembrar disso quando nós estivermos passando por dificuldade, tá bom? Eu acho que eu estou conseguindo entrar aqui pelo notebook e eu vou sair aqui. Ok, agora deixa eu voltar aqui. Acho que ainda não saí, né? Agora sim. Deixa eu compartilhar a tela. Dá para compartilhar a tela, Ana? Agora. Aqui tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Qual foi a primeira comunicação divina dada a Joseph Smith que está relacionada ao templo? O que vocês me dizem? Qual foi a primeira comunicação divina dada a Joseph Smith? Que está relacionado com o templo. Vocês estão entendendo a pergunta? Foi o de construir o templo de Kirtland? Construir o templo de Cleveland também. Quem dá mais? Seria aquela sessão de Doutrina e Convênios que fala sobre o batismo dos mortos? Também. Essa também.
A gente já tem duas já. O que mais? Quando eu estava estudando, quando eu vi essa pergunta, a primeira coisa que me veio também foi a visão de Clifton, de não, foi essa, né? E aí, quando eu estava preparando a aula, eu vi que toda a visão que Joseph teve tem relação com o templo. E aí eu fiquei imaginando como, né? Eu fiquei imaginando, lembrando de todas as visões que Joseph teve. Todas elas realmente têm uma ligação com o templo, né? O presidente Nelson ele falou o seguinte: os templos fazem parte dessa dispensação desde seus primeiros dias. Aí ele fala que Elias ele confirmou a chave da autoridade seladora a Joseph no templo de Kirtland. Ele fala no final aí, mas ele diz que desde o começo faz parte. Eu fiquei pensando realmente, né? Porque se Joseph ele não tivesse primeiro tido o desejo de saber mais, de conhecer mais, ele jamais teria ido até aquele bosque sagrado e orado ao Senhor para saber qual das igrejas seriam verdadeiras. E depois desse evento, ele teve várias outras visões. Todas elas têm a sua ligação com o templo, né? E essa aqui é o que a gente mais conhece, né? E que a gente mais lembra e vê. Mas se nós pararmos um pouquinho para pensar, realmente, como o presidente fala, todas têm uma ligação com o templo, correto? Dúvidas, perguntas? Quem pode ler para a gente essa citação aí do profeta? Ainda Quem não, consegue ler? ainda não está aparecendo, irmã Simone. Não? Então vamos esperar um pouquinho para ver se aparece. Não, na verdade, nem compartilhou tela ainda. Não compartilhou? Sério? Não, Então, ainda não. peraí. Então, deixa eu voltar aqui e abrir aqui. Está aparecendo alguma coisa? Agora sim. Tá na, Então, como eu falei, tá na foto da primeira visão. sim. Então, como eu falei, tudo aconteceu aí nessa primeira visão, né? Mas, como eu disse anteriormente, o que mais nos lembra é essa imagem aqui, que a gente mais lembra, né? Que foi a primeira coisa que passou na minha cabeça também, assim como vocês, foi dessa aí no templo de Clifton, né? Mas o profeta, ele disse que desde o começo, né? E aqui tem uma citação dele, que é essa citação que eu gostaria que vocês lessem para mim, por favor. Quem consegue ler? Consegue ler, Alessandra? Dani, você consegue ler? Sim, Por o favor. templo, o templo está literalmente cheio de verdade. Verdades sobre o plano do Pai são apresentadas diante de nós com clareza e poder. Palavras de verdade sobre nosso Pai, seu Filho e seu relacionamento conosco são pronunciadas nos convênios e nas ordenanças do templo. O templo é uma casa de revelação, onde a verdade se destila sobre nossa alma e ilumina nosso entendimento. Aprendemos sobre nossa identidade e propósito eternos e sobre as maravilhas
sobre as maravilhosas promessas do Senhor. São promessas verdadeiras, pois nosso Deus é um Deus de verdade e não pode mentir. Se nossos irmãos e irmãs forem ao templo buscando força e entendimento, serão ensinados pelo próprio Senhor sobre as verdades que mais precisarão para seus momentos de necessidade. Obrigado, Dani. E aí, o que vocês me dizem dessa citação aí do profeta? Que verdade nós aprendemos aí? O que nós conseguimos aprender? Irmã Simone, Oi, Anderson. só fazer um comentário rapidinho aqui sobre essa questão aí, sobre essa citação. O que eu acho interessante é que o templo, ele possui, ele ensina muitas das verdades de Deus, né? Do Senhor. Deixa eu ligar minha câmera aqui, que o chefe vai me pegar aqui, peraí. Pois é. Então, é interessante. Às vezes a gente acha que a nossa experiência no templo só é significativa quando a gente aprende algo assim profundo, né? Sobre o plano de salvação, alguma coisa assim. Mas não, o templo, ele contém a verdade, inclusive aquelas verdades pequenas, né? Que, digamos assim. Eu lembro de uma vez, todas as vezes, na verdade, quando eu vou no templo, eu sempre entro pensando em alguma coisa que eu preciso receber revelação. Uma vez eu entrei, eu estava chateado com umas coisas que tinham acontecido assim na estaca, né? E como líder, eu cheguei lá e fiquei pensando assim, pai, como que hoje eu o que eu posso aprender hoje que vai me ajudar a me tornar um líder melhor? E daí eu entrei no templo, participei de uma sessão de investidura, participei da iniciatória, participei de um monte de coisa lá. E no final, quando eu estava no finalzinho da sessão de investidura, eu comecei a ponderar, né? Naquele momento ali que a gente está esperando para ir para o véu, eu comecei a ponderar sobre o que eu tinha aprendido. E a minha mente começou a se encher de um monte de coisa, sabe? Que eu aprendi só naquele momento ali em ser um melhor líder na igreja e em saber lidar com algumas situações que eu estava chateado. Então, aquilo foi uma verdade para mim. Eu saí dali cheio de verdade, né? Como diz aí na, na citação. Então, o templo ele tem todo tipo de verdade. Ele tem aquela verdade que é profunda, que às vezes a gente aprende pelo Espírito, mas também tem aquela verdade pequena, que pode nos ajudar com alguma coisinha que a gente está precisando aperfeiçoar. Então, tem todo tipo de verdade, a verdade pequena e a grande. É isso. Obrigado. Obrigado, Anderson. O Anderson me fez lembrar uma experiência que eu tive no templo hoje, que para mim, no primeiro momento, não foi uma experiência muito boa. Saí de lá, assim, muito pesarosa, fazendo alguns comentários que não, eu não participo mais, não vou mais participar de nenhum batistério, não gostei, não foi legal, eu acho que eu fiquei machucada e não foi bom a experiência que eu tive. E eu fiquei pensando, esse pensamento veio comigo em casa, né, até quando eu cheguei em casa. E, assim, eu fui pela primeira vez participar de uma sessão do batistério, né? Foi da nossa ala, hoje estava convocado os jovens para irem, mas os jovens todos estudam nesse horário, não tinha jovens, aí o bispo solicitou os pais dos jovens. Aí eu falei, bem, eu vou dar aula só 8h30, se tiver antes disso eu posso ir. Aí ele falou, não, 5 horas a gente está de volta. Eu falei, ótimo, vou com vocês. Aí eu imprimi alguns nomes que eu tinha para fazer batismo e levei. E daí ele falou, vocês vão batizar. Eu falei, nossa, que legal, estava muito empolgada, porque nunca, né? Só fui batizada só quando realmente só por mim mesma e nunca fui por ninguém, né? Nunca me deixaram, sempre foi uma prioridade dos jovens, os nomes que eu levava, até minha mãe, que eu queria muito batizar, o irmão pediu para que eu desse para os jovens fazerem. Então, enfim, hoje eu fui, eu estava com muito medo, muito assustada, mas como era o irmão da minha ala, ele estava me tranquilizando, era ele que ia batizar e tudo. Falei, tá bom.
Só que quando ia chegar a minha vez, mudou. E foi um outro irmão da caravana que estão lá de um outro país. E ele, acho que ele é bem maior que eu, bem mais alto que eu, bem mais forte que eu. E eu já fiquei assustada. E quando eu vi ele batizando umas pessoas, eu fiquei morrendo de medo, porque ele só jogava a pessoa e espirrava água para tudo quanto é lugar. Eu falei, meu pai, eu não quero mais. Eu falei, irmã, eu posso desistir? Eu não quero mais. Eu posso passar esse nome para outras pessoas? E ela falou, não, irmã, você vai ter que ir. E quando chegou a minha vez, eu não entendia nada, eu só entendia ele falar Sister Chagas, só isso. E não entendi, nem um amém eu conseguia entender ele falando. Eu só vi que ele me jogou na água e eu fiquei. Entrou água no meu ouvido, os meus olhos ficaram muito vermelhos, e enfim, foi muito assim, ruim, né? E aí eu fiquei, quando eu estava preparando a aula, eu fiquei aqui conversando com o Senhor. E aí eu lembrei de uma experiência que eu tive lá dentro no vestiário, né? E a minha amiga já tinha me falado algo parecido. E aí, quando eu fui trocar roupa, não tinha ninguém dentro do banheiro, só tinha eu, estava trocando de roupa. E aí, enquanto eu trocava de roupa, eu olhei, a pia começou a cair água. Eu olhei de novo, parou. Eu voltava de novo, ela caía de novo água. Eu olhava, eu entrava trocar roupa e eu falei, não entendi. Eu disse, acho que deve estar com problema essa pia. Mas quando eu voltei para casa e eu fiquei preparando essa aula, eu senti muito forte a presença da minha avó, né? Que eu fui fazer o batismo dela. É incrível que, para mim, eu já tinha feito o batismo dessa avó. Meu avô casou 2 vezes, essa era da segunda. Mas eu senti muito forte a presença dela e daquelas pessoas com quem eu fiz aquele batismo, como se fosse um agradecimento. Eu pude perceber que todos os momentos dentro do templo, você pode sentir o amor do Senhor por você, o agradecimento, mesmo que seja alguma coisa que deixe você triste ou chegue até a machucar você, mas você consegue tirar alguma coisa de lá, sim, boa, né? E eu sei que realmente, como o Anderson contou agora há pouco, nas coisas bem pequenas, o Senhor ele vai transmitir verdade para nós lá dentro do templo. E essas verdades ele diz que são promessas verdadeiras, sim. Ele diz que Deus não mente. Então, eu sei, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem resposta para alguma coisa, o melhor lugar que tem é o templo. E ele diz assim: se nossos irmãos e irmãs forem ao templo buscando essa força e entendimento, serão ensinados pelo próprio Senhor. E ele diz que são verdades preciosas para cada momento de nossa vida. E eu testifico isso para vocês que é real. Eu senti o amor do Salvador na minha vida várias vezes, quando eu tive várias dúvidas, várias aflições. Foi o templo que curou essas minhas dores. O Senhor pode me responder, tá bom? Alguém mais gostaria de comentar ou contar uma experiência que teve no templo? Ok, quem pode ler para nós essa outra citação aí? Joyce, você pode ler? Posso. As leis celestiais representadas em certas ordenanças pertencentes à Igreja de Jesus Cristo são cumpridas por convênios voluntários. As leis são espirituais. Assim, nosso Pai Celestial ordenou determinados santuários sagrados chamados de templos, nos quais essas leis podem ser plenamente explicadas. As leis incluem a lei de obediência e sacrifício, a lei do Evangelho, a lei da castidade e a lei da consagração. Muito bem. Gostaria de comentar alguma coisa em relação? Joyce. Eu queria comentar apenas que eu acredito que essas leis, como a gente aprende no templo, né,
eu acredito que são os princípios chaves que vão nos ajudar a voltar à presença do nosso Pai Celestial. Eu acredito que elas têm uma referência, né, com os graus de glória, uma preparação, literalmente uma preparação para voltar à presença dele, né? São etapas. Muito bem. E lembre-se que essas leis, ela incluem também a lei de obediência e sacrifício, e as outras leis que nós até falamos na aula que passou, né? E hoje nós estamos falando sobre a lei do Evangelho. E nós sabemos que o Senhor, ele nos abençoará de acordo com a nossa obediência. Quem pode ler essa outra citação aí? É o de Robert de Hilde. Irmã, deixa eu acrescentar só uma coisa, né? Uma coisa muito interessante sobre essas leis, né, na minha opinião, é porque a gente vive um período da sociedade ultimamente, o qual é muito complicado, né? Essa questão de tempo. Ninguém tem tempo para nada, é tudo muito corrido, tudo muito frenético. Então, eu acredito que essas leis também é uma forma de ajudar a gente a não perder o foco, né? E é aquela coisa, né? Na época de Moisés, eles faziam sacrifícios e holocaustos, né, com animais. E hoje em dia, essa lei de sacrifício é o nosso, pode ser muitas vezes o nosso tempo, né? As nossas escolhas, se a gente vai ou não para o templo, principalmente a gente que mora aqui pertinho agora, né? Às vezes abrir mão de, sei lá, para quem trabalha todos os dias, né? Menos o sábado, abrir mão de dormir até um pouco mais tarde para ir ao templo, ou abrir mão de passear à tarde para ir ao templo. Então, por isso que eu acho que é uma preparação, né? Essas leis. Aí eu penso que se a gente não consegue cumprir essas leis básicas, né, que não chega a ser além da consagração plenamente, ficaria muito difícil cumprir as leis celestiais. Verdade. A Joyce estava falando, tô lembrando que amanhã é feriado, né? Muitas pessoas não trabalham amanhã, muitas também trabalham, né? E eu não sei como é que vai ficar o templo amanhã. Amanhã eu vou estar no templo oficiando e geralmente a gente tem visto o templo muito vazio, né? A gente sabe que tem uma caravana agora no templo, talvez amanhã ele não esteja tão vazio por causa dessa caravana, mas e nós, né? Como a Joyce bem falou, e a Joyce ficou falando, eu fiquei refletindo na fala da Joyce, né? O templo está bem aqui. Que sacrifício nós estamos fazendo para ir ao templo? Só para que nós possamos realmente refletir, né, sobre essa questão. Então, quem pode ler para nós aí, para a gente não se estender muito? Eu sei que a gente atrasou, mas vamos correr um pouquinho. Quem pode ler para nós? Posso ler, irmã? Ronald? Era você mesmo. Pode ler. Nosso desejo de retornar ao Pai Celestial aumenta quando, além de tomarmos o sacramento, nos tornamos dignos de receber uma recomendação para o templo. Assim, como portadores de recomendação para o templo com investidura, estabelecemos os padrões de viver cristão. Isso inclui a obediência, os sacrifícios feitos para cumprir os mandamentos, o amor um pelos outros, a castidade de pensamentos e ações e a doação de nós mesmos para a edificação do reino de Deus. Por meio da expiação do Salvador e do cumprimento desses padrões básicos de fidelidade, recebemos poder do alto para enfrentar os desafios da vida. Precisamos desse poder divino hoje mais do que nunca. É um poder que somente recebemos por meio das ordenanças do templo. Muito bem. E aí, meus amigos, o que é que nós aprendemos aí? O que é que nós podemos comentar sobre essa citação, que para mim é uma citação maravilhosa? Que comentário nós podemos fazer em relação a ela? Quando foi que vocês sentiram o amor do Salvador na vida de vocês, quando vocês estavam passando por momentos de aflições e desafios da vida, que são muitos? Quando foi?
que vocês puderam sentir esse amor do Salvador? Ou melhor, perguntando, como esse amor do Salvador ajudou vocês a passar por esse momento tão difícil, esse desafio da vida? Sabe, você estava falando sobre as sessões, né, que geralmente costumam estar bem vazias, né? E toda vez que eu vou participar de uma sessão, geralmente eu gosto, os dias que eu vou no templo são terça e quinta, né? Às vezes eu consigo ir nos 2 dias na semana, às vezes não consigo, e aí eu vou apenas um. Mas todas as vezes que eu participo de uma sessão que eu vejo poucas pessoas, principalmente homens, né? Mulheres, a gente vê uma frequência muito grande de mulheres no templo. Mas homens, o sacerdócio, que é muito importante, óbvio que as mulheres também são importantes, mas se não tiverem homens suficientes, não é possível ter a sessão, né? Então, eu fico pensando, poxa, mas como que pode acontecer isso, né? Porque quando a gente está na sessão, ou como a senhora falou, no jardim, qualquer lugar, alguns dias eu chego mais cedo, né? E eu fico no refeitório. E ali, sentada ali fora, eu fico olhando assim, e dá para sentir, até ali eu sinto o Senhor ali presente, eu sinto como é bom estar lá. E, eu fico pensando, por que essas sessões estão tão vazias? Tem tantos membros aqui, e o tempo tão acessível. Às vezes eu vejo pessoas falando que é muito contramão, é isso, aquilo. Pessoas da nossa ala, que a gente sabe que é próximo, né? Próximo do templo, 15 minutos a gente está lá. E não entra na minha cabeça como as pessoas perdem tantas bênçãos por conta de coisas pequenas. De organizar a sua vida, organizar a sua rotina para poder dedicar um tempo lá. Eu, geralmente, quando eu vou, não consigo participar de mais de uma sessão. Às vezes eu faço só uma sessão de investidura, às vezes eu ainda consigo ficar para fazer iniciatória, né? Mas na maior parte das vezes eu só consigo participar de uma sessão. E mesmo assim, eu não deixo de ir, porque para mim é algo que falta muito quando eu não vou na minha semana. Eu sinto realmente a falta que faz a minha frequência no templo quando eu não consigo ir. Então, para mim, as bênçãos são enormes para eu colocar em empecilhos para não estar lá, né? Para faltar nesses dias que eu me propus aí. Ok, muito obrigada, Daniela, pelo seu comentário. Para terminar a aula, gostaria de ler para vocês uma experiência que o profeta Roselmi Nelson ele passou. Ele disse assim, que quase ele teve um final trágico, ele diz, mas que ilustra a paz duradoura de encontrar por meio do tempo, a paz duradoura encontrada no meio do tempo. Após o incêndio no motor da hélice, o avião em que o presidente Nelson estava começou a cair. A morte parecia ser inevitável. Milagrosamente, o fogo se apagou. O piloto conseguiu retornar ao controle e fazer um pouso de emergência em um terreno desacampado. O presidente Nelson relatou: durante todo aquele momento difícil, embora eu soubesse que a morte estava próxima, meus sentimentos predominantes foi que eu não temia a morte. Lembro-me de me sentir como se estivesse voltando para casa, a fim de me encontrar com o antepassado que havia realizado a obra vicária. Lembro-me da profunda gratidão que senti por estar selado à minha amada companheira e por nossos filhos estarem selados a nós, tendo nascido e sido criada no convênio. Compreendi que o nosso casamento no templo é a realização mais importante da minha vida. As honras que recebi dos homens não tinham o menor valor comparado à paz derivada dos selamentos feitos na casa do Senhor. A paz vivenciada pelo presidente Nelson foi resultado da promessa recebida no templo, quando fazemos um convênio com Jesus Cristo no templo e vivemos aquilo. Então, eu gostaria de dizer para vocês
que realmente aquela paz que o presidente Nelson falou, essa paz nós também podemos sentir, nós precisamos sentir, na verdade, nós precisamos buscar essa paz. E, para terminar, eu vou ler essa citação que diz que no templo, os membros fiéis da igreja recebem o conhecimento do poder e a promessa que os preparam para o maior dom de Deus, a dádiva da vida eterna. Tudo o que acontece no templo tem como ponto central o Salvador Jesus Cristo, seu papel como nosso Redentor, seu desejo de que retornemos à presença de Deus. No templo, somos convidados a assumir padrões mais elevados de fidelidade e conduta pessoal, que mostram um meio pela qual podemos deixar a coisa deste mundo e buscar as coisas de um mundo melhor. No templo, aprendemos verdades relativas ao passado, ao presente e ao futuro, pelas quais nós recebemos o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. No templo, compreendemos mais plenamente que o Salvador quis dizer ao ensinar que ele veio, para quem tenhamos a vida, tenhamos em abundância. No templo, reiterado repetidamente o testemunho prestado pelo Salvador acerca de seu papel divino. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sei que realmente Deus vive, eu sei que o Salvador Jesus Cristo, ele nos ama. Eu sei que se nós formos fiéis, nós podemos receber essa dádiva, essa promessa que o Senhor quer nos dar. E é essa minha aula e meu testemunho que eu deixo hoje em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Tô sim, irmã. Ok. Então, acho que é o Anderson que não está ouvindo a gente, né? Para ele encerrar. Enquanto o Anderson está ali conversando, vocês querem comentar alguma coisa? Ou podemos encerrar já a aula? Na verdade, eu só queria agradecer mesmo pela aula. É muito bom, é sempre muito bom ter as suas aulas. E fazem falta. As outras quartas-feiras eu estava tendo curso, eu não pude participar. E aí o curso encerrou agora, o curso na aula, e aí eu vou poder participar mais. Muito obrigada, Daniela. Obrigado vocês, tá bom? Então, Daniela, aproveitando que você está aí, quer fazer a última oração para nós? E vocês já assinaram a frequência? Todo mundo assinou a frequência? Já assina. Olha, lembra que acho que deve estar aí no link, né? Então vamos orar, que eu acho que o Anderson está ocupado lá, Obrigada, né? Para que vocês. A Daniela vai. Foi você que fez a primeira oração, Dani? Ai, mas eu posso fazer de novo. Não. Então, se foi você, o Ronald. Ronald, você pode fazer para nós a última oração? Posso sim, irmã. Ok, então vamos orar. Nosso querido e amado Pai Celestial, somos muito gratos a Ti, Senhor, por esse tempinho onde podemos aprender um pouco mais sobre Teu Evangelho, sobre os ensinamentos, sobre o templo. Muito obrigado, Senhor, por termos um aqui, né, em nosso estado. E muito obrigado, Senhor, por estarmos nos esforçando toda semana, cada mês, para poder ir à Tua casa. Pedimos, Senhor, que Tu possa nos fortalecer, nos dar a força que precisamos ao irmos lá. Possamos receber o poder do alto, que isso possa ajudar-nos em todas as nossas dificuldades, nossos desafios, todos os problemas que virão. Isso possa nos dar a paciência, a força necessária para continuar firmes e fortes nesse caminho. Pedimos uma boa noite para cada um, possa proteger os lares e possamos ter uma boa noite de sono. Obrigado por tudo, abençoe a professora pela boa aula que ela deu, pelo tempo que ela dispôs ao preparar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado, tá bom, gente? Boa noite para todos. Muito obrigado pela participação de vocês na aula. E obrigado pela paciência comigo também. Foi difícil hoje.